Gente, vou de informação ao vivo, uma história gravíssima, mais uma história da vida real. Eu quero atenção máxima agora, principalmente você que é pai ou mãe de uma criança ou adolescente atípico. Várias mães de crianças que têm o transtorno do espectro autista estão lá na frente do Fórum Enoque Reis. O que elas estão fazendo por lá, Alisson? Você vai entender agora. É uma manifestação contra uma servidora municipal. Sabe o que essa servidora fez, balanceiro? Olha, o que ela disse é um absurdo sem tamanho, viu? Essa servidora teria chamado os filhos autistas dessas mães de doidos. Não é brincadeira não, ela falou isso mesmo. Quem vai explicar melhor pra gente essa história é a Carol Dias, que já tá pronta aqui ao lado dessas mães. Carol, essa é uma pauta que precisa de atenção. Esse é um assunto muito delicado que a gente precisa tratar com todo cuidado. Agora, se essa servidora realmente falou isso dessa forma, ela já tá fazendo hora extra nesse cargo, hein, minha amiga? Tem que sair pra ontem. Já tô com você. Muito bom dia. Muito bom dia, Alisson Mota, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Exatamente, é uma pauta extremamente importante, viu, meu amigo? Nós estamos aqui no bairro Aleixo, em frente ao Fórum Ministro Enoque Reis, onde dezenas de mães de crianças autistas se juntaram para se manifestar perante um comportamento totalmente repudiante, o dessa servidora pública. Elas fazem parte aqui da Instituto Água Viva, que atende crianças autistas, com síndrome de Down, com HIV, além também de adultos e idosos. É uma instituição que desempenha um trabalho muito bonito. E essa servidora, como você bem falou, ela se referiu aos filhos dessas mães aqui como, abre aspas, doidos, e que elas teriam aberto um manicômio, um hospício. É isso mesmo, Alisson Mota. Foi isso, dessa forma que essa servidora se retratou a essas crianças em um áudio aí que foi divulgado em um grupo aí de aplicativos de mensagem. A gente vai conversar aqui com o advogado criminalista Alexandre Torres Júnior para saber mais detalhes sobre esse caso. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os relatos bastante fortes dessas mães atípicas. Muito bom dia, doutor. É um caso revoltante, né? Porque a gente sabe que a rotina, não somente das mães, mas das famílias de crianças autistas é bastante aí difícil, principalmente para conseguir aí tratamentos, né, para o desenvolvimento dos filhos. Isso, inicialmente a gente agradece a Record pelo espaço cedido às mães que estão aqui hoje revoltadas. E elas estão revoltadas porque alguma parte dessas mães fazem parte de um grupo chamado Política Amazonas, que é um grupo criado ali por moradores do Conjunto Cidadão 12, do bairro Nova Cidade. E uma das membros desse grupo é a referida servidora pública da SEMASC. Essa servidora pública mandou um áudio que foi reconhecida a voz, o contato, o número pelas mães que estão aqui. Nesse áudio, ela afirma que o que foi aberto, se referindo ao Instituto Água Viva, é um manicômio, é um hospício, e afirmou que as crianças são doidas e que hoje em dia tudo é autismo. E essa fala dela revoltou por diversos fatores. O primeiro é que é uma conduta criminosa, é vedada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 83, veda esse tipo de comportamento que incita o ódio, que incita a prática de discriminação contra pessoas com deficiência. Além disso, essa servidora também é lotada na SEMASC, na Secretaria Municipal de Assistência Social, que é uma secretaria voltada a atender esse tipo de demanda, esse tipo de interesse, inclusive oferecendo cursos que falam sobre o capacitismo, que falam sobre o transtorno de espectro autista. É por isso que elas estão aqui hoje se manifestando, pedindo providências tanto do Ministério Público, do qual nós estamos noticiando o fato diretamente à Procuradora-Geral de Justiça, que é a chefe do Ministério Público, e pedindo providências, pedindo para que seja oficiada a Prefeitura de Manaus e para que sejam tomadas providências acerca da probidade administrativa dessa servidora pública que, na opinião dessas mães, não merece estar exercendo esse cargo tão importante nessa secretaria. Muito obrigada, doutor. A gente ouve agora aqui as mães dessas crianças, porque olha aqui, como está escrito no cartaz, viu, Alisson Mota? Diga não ao preconceito contra autista. É uma causa nobre e que não pode ser deixado passar um episódio tão infeliz como esse, né, mãe? Sim, eu me sinto muito magoada, muito chateada com todas as palavras delas. Eu sou mãe de 2 crianças autistas e todas as palavras que ela falou ali me atingiu muito. Porque meus filhos não são doidos. Minha senhora, vou falar, não sei se você está assistindo, mas eu estou lhe falando, meus filhos não são doidos. O Instituto não é um manicômio. Eu peço respeito pelas nossas crianças.
Eu peço respeito pelas mães, eu peço respeito por cada mãe que está aqui pedindo justiça, porque a gente não somos loucas, os nossos filhos não são loucos, o nosso instituto não é manicômio. E é muito triste o que a senhora falou, porque a senhora, como uma servidora pública, deveria estar nos acolhendo, nos dando apoio. A senhora, como se diz, presidente do bairro, era para a senhora estar dando apoio, todo apoio para o nosso instituto. Está dando suporte, mas você fez totalmente diferente. Você vem perseguindo a gente, você vem coagindo a gente. É muito triste. Ô, Carol, Palavras que a gente escutou, os comentários que a gente lê no Instagram, falando que agora tudo é autismo. Não, minha senhora, o autismo sempre existiu. O autismo sempre esteve aqui, só que agora estão dando a visibilidade para nós mães, estão dando visibilidade para os nossos filhos. Olha, eu tô ouvindo aqui o Adson Mota, o nosso apresentador. Estamos te ouvindo, tá bom, Adson? Você tem alguma pergunta agora para essas mãezinhas atípicas que estão aqui cobrando respeito, né, para as suas crianças? E não é somente os filhos, são vários, né? Elas representam aqui um público que é muito carente de respeito e, claro, de inclusão. Estou te ouvindo, Adson. Carol, é o seguinte... Vou voltar aqui para mim rapidinho, continuo aqui com a Carol Dias. Ela está ouvindo essas mães que estão lá na frente do Fórum Enoque Reis, protestando, se manifestando por algo que chegou até o conhecimento delas. Só que aqui na Record, Carol, você sabe, a gente tem um compromisso em sempre mostrar os dois lados da história, em trazer a verdade dos fatos para todo mundo que está acompanhando, pelo menos aqui no Balanço Geral, principalmente no Balanço Geral. Esse compromisso a gente tem em toda a nossa programação. E aí é o seguinte, Carol, chegou uma nota aqui da Prefeitura de Manaus a respeito da denúncia dessas mães atípicas, né? E a nota diz o seguinte: a Prefeitura informou que é falso esse áudio, viu, Carol? No qual crianças com transtorno do espectro autista são mencionadas de forma desrespeitosa. Esse áudio, então, que está circulando nas redes sociais, de acordo com a Prefeitura, é falso. E a Prefeitura ainda diz mais, diz que a servidora é vítima dessa falsa divulgação e que a voz no material que foi divulgado, que chegou até o conhecimento das mães, não é dessa servidora. Por fim, a Prefeitura de Manaus está reforçando que não compactua com qualquer forma de preconceito e que está trabalhando sempre pautada no respeito, na inclusão e na defesa dos direitos de todas as pessoas. Aí, Carol, eu quero esclarecer com você e com as mães o seguinte: elas estão com áudio aí, elas têm esse áudio para a gente mostrar, para também ouvir essas mães, porque eu sei que a reclamação não é somente por conta do áudio em si, porque teve a repercussão. Depois da divulgação do áudio, muitas pessoas comentaram de forma preconceituosa, mencionaram também essas crianças, então vai muito além do áudio da servidora. Claro que o áudio foi o estopim, foi o início de tudo. Mas confirma com as mães, por favor, Carol, essa informação para a gente deixar tudo muito bem esclarecido, minha amiga. Inclusive, exatamente, olha, existe essa nota, a Prefeitura de Manaus divulgou, inclusive eu peço para o advogado também se chegar mais perto aqui, porque vocês têm em mãos, né, esse áudio que foi aí divulgado em grupos de WhatsApp e segundo a Prefeitura de Manaus, por meio de nota, veio esclarecer que essa mulher, esse áudio é falso, que ela teria sido atribuído a essa servidora, né, no qual ela fala aí sobre as crianças com transtorno do espectro autista são mencionadas e essa servidora teria sido vítima dessa falsa divulgação. Eu queria saber se vocês têm esse áudio, foi divulgado aí nesse grupo de mensagens. Segundo a nota, a Prefeitura lamenta também, né, que as mães atípicas e suas famílias estejam enfrentando essa situação e que, claro, que ferem a dignidade e a luta diária por igualdade e que medidas cabíveis já estão em andamento. Doutor, o senhor já tem conhecimento também sobre essa nota, né? Eu já tenho conhecimento sobre a alegação que vem sendo aí amplamente propagada, inclusive nos grupos de WhatsApp. Entretanto, o que acontece? O que as mães afirmam e reafirmam é que este áudio é de autoria desta servidora pública. Elas também afirmam que este áudio partiu do número desta servidora pública e na mensagem, no cadastro do aplicativo, está escrito o nome desta servidora pública. Entretanto, como ela manda as mensagens e apaga o tempo todo no grupo, ela, acredito que imagina
que isso não pode ser usado. Entretanto, um dos pedidos que nós estamos pedindo, inclusive ao Ministério Público, é que requisite ao IML que seja feita a perícia, porque de um lado nós temos dezenas de mães atípicas afirmando e reafirmando que o áudio é de autoria da servidora pública, e nós temos a versão isolada da servidora pública em que afirma que o áudio não é dela. Entretanto, a perícia muito acertadamente vai resolver essa questão. A gente segue acompanhando aí as medidas jurídicas, né, que serão adaptadas em relação a esse caso. A gente continua aqui com as mães, são dezenas de mães que estão aqui cobrando respeito, dignidade e principalmente inclusão. Eles querem justiça, né? Essas famílias querem justiça porque autismo não é loucura, ter a mente diferente não é doidice. E segundo as informações aqui dessas mães que passam diariamente por essa rotina, é uma rotina árdua, porque ter criança já é muito especial. Agora, ter um autista, um anjinho desse na família, é um presente. E esse presente deve ser valorizado, eles devem ser cuidados, eles devem ser amados, não somente pelas suas famílias, mas por toda a sociedade. E a gente segue acompanhando esse caso que ainda vai dar o que falar, viu, Alisson? Eu volto com você aí no estúdio.